Veja, Fabíola, o que vi ontem foi Jair Bolsonaro como ele sempre foi, como ele sempre se apresentou à sociedade brasileira, ao povo brasileiro. Foi com esse estilo, foi com esse discurso, foi com essa postura que ele fez a sua campanha. Foi com tudo isso que ele se elegeu presidente da República. E ele manteve esse discurso ao longo de todo o tempo. Eu não entendo bem por que alguém poderia esperar que ontem ele fosse diferente daquilo que ele sempre foi. Ele fosse diferente daquilo com que ele se elegeu, com que ele conquistou o seu eleitorado e o seu público interno, que é numeroso, talvez não seja hoje majoritário para fins eleitorais, mas é numeroso. E veja só, até mesmo nas gafes, até mesmo nas vulgaridades, até mesmo nos tropeços no protocolo, ele procedeu exatamente como era de se esperar que procedesse. Portanto, eu não vi nada de novo ontem, eu não vi nada que pudesse surpreender a quem quer que seja que esteja a observar nesse momento a cena política brasileira. Ministro, Mas, o senhor tem toda a mas o razão. Não senhor vê houve o muita crime? coisa. Eu só queria Não, claramente isso. não, Crime não, o não, senhor não, não, não. Respondendo com sim ou não a sua pergunta, se eu vi algum crime eleitoral, não, não vi. não viu crime Pois é. eleitoral sendo cometido Não, ontem. Pois é, chama muita atenção, ministro, esse fato que o senhor está constatando. De fato, não houve nada de novo. Mas o convencional em relação ao presidente Bolsonaro parece sempre algo a flertar com a ilegalidade, né? O que nós tínhamos ontem era sim, uma cerimônia pública de é, celebração do bicentenário da independência. De repente, aquilo virou um par de grandes comícios, uma celebração eminentemente eleitoral. Muita gente, diferentemente do senhor, viu ali uma infração, houve uma quebra da paridade de armas do ponto de vista eleitoral, eventualmente um desvio de finalidade em relação à cerimônia em si, uma certa ameaça, transgressão antidemocrática, uma vez que o presidente insinuou que, reeleito, ele traria o Supremo para dentro do que ele chama de quatro linhas, eventualmente insinuando que pode ser, se reeleito, pode fazer alguma ação fora dos limites da Constituição. Não estaria havendo, diferentemente do que o senhor diz, o senhor enxerga tudo como normal, não seria uma anormalidade potencializada por uma certa inimputabilidade que se atribui ao presidente? veja, Josias, com um mínimo de boa vontade, com um mínimo de tolerância, alguns dizem que Jair Bolsonaro tem uma relação lúdica com a lei. Ele tangencia a ilegalidade o tempo todo, às vezes resvala abertamente para ela, mas o que sucede é que não se pode esperar de um chefe de Estado que não está deixando a vida pública, que pretende continuar, que é candidato à conservação do poder nas eleições próximas. É difícil esperar que ele se desvista da sua personalidade que ele se desvista também da faixa presidencial e não. Eu estou fazendo aqui um paralelo comparativo com o que acontece em eleições estrangeiras, especialmente, destacadamente, nos Estados Unidos da América. Veja, nunca tivemos ali um candidato tão parecido com Jair Bolsonaro quanto foi Donald Trump. Este, certamente, na iminência do processo eleitoral, quando lançava dúvidas sobre o rigor do processo,
E, em seguida, derrotado que foi, quando pretendeu desafiar aquele resultado, ele procedeu de um modo diferente de todos os seus antecessores, mas os que antes dele disputaram a reeleição não tiveram, por causa disso, que renunciar aos rigores do cargo, às pompas do cargo, à visibilidade do cargo, para concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos.